evangelho de hoje nós vemos Jesus que é Senhor do próprio maligno. Jesus é vencedor de todas as coisas, do ser humano, das coisas criadas, e tem poder também sobre o próprio maligno. Então a palavra de hoje, o evangelho de hoje, nos fala do princípio do mal, Satanás e seus demônios. O diabo, ele existe, não se aposentou. E por mais que, e graças a Deus, por mais que a ciência tenha evoluído e hoje muitas doenças e males humanos corretamente não são mais atribuídas ao diabo, né? Por mais que a filosofia, a psicologia, né, a antropologia humana tenha avançado e hoje a gente tem uma visão mais sadia e profunda do ser humano e dos seus próprios males, e por isso muita coisa que foi atribuída ao diabo já não é mais atribuída ao diabo porque não é dele. Mas o diabo existe e não desaprendeu a trabalhar, né? E nem perdeu o seu foco. Ele quer perder as nossas almas, né? Ele nos quer para ele. E aqui está o retrato da possessão diabólica. Então, o diabo trabalha e produz o diabólico. Muita coisa que a gente olha não é o diabo. Às vezes as pessoas vêm, procuram o padre, começam a falar dos problemas que tem em casa, da discussão que tem com o marido, com os filhos, e fala assim, inclusive eu não sei, padre, se ela não precisava assim, de um exorcista. Chinelo talvez, exorcista ainda não, né? É uma rotina mais bem elaborada, né? Um pouco mais de comando, sim. Exorcista ainda não, né? Ou quando não, a pessoa fala, padre, eu tenho muita dificuldade com isso, com aquilo, não sei se eu não preciso de um exorcista, né? E não preciso de um exorcista. Agora, isso não quer dizer que aquilo que aquela família enfrenta, não quer dizer que aquilo que aquela pessoa está passando, errando, pecando, não seja diabólico. Porque existem muitas realidades da vida que, por mais que não seja o diabo que esteja ali para ser arrancado, convenhamos que aquilo ali não é divino, não é o Espírito Santo que quer daquela forma, não é Jesus que está presente naquela situação. Então, o diabo, ele é o princípio do mal e ele é o tentador. Jesus vai dizer que ele é o pai da mentira. Portanto, ele trabalha com a mentira. Quais tipos de mentira? Mentiras religiosas. Faz a pessoa procurar a bênção, procurar a cura ou procurar algum benefício que seja através do próprio maligno, e aí fica devedora do maligno. Muitas pessoas são de verdade contaminadas espiritualmente, né? Trabalha com as mentiras a respeito da nossa própria identidade, trabalha com manias de perseguição, que são tentações, né? Trabalha com mentiras a respeito, e aqui, sobretudo, as mentiras a respeito de Deus. A primeira vez que o maligno aparece na Bíblia é lá no livro do Gênesis, né? A serpente que conversa com Eva. E qual é a grande tentação ali? O que foi que derrubou nossa primeira mãe, Eva? Por óbvio, meus irmãos, não foi o poder sedutor de uma maçã. Ninguém joga tudo fora para o alto por causa de uma maçã, né? Ninguém fica abilolado da cabeça, cego, surdo, mudo e doido porque viu uma maçã. Uma maçã não tem esse poder. Verdade ou não é? Você que está tentando emagrecer e colocou na cabeça, né? Vou comer menos agora, de noite vou comer uma maçã. Você sabe que uma maçã não tem poder de desviar ninguém do bom caminho, não, gente. Frutinha sem graça, pelo amor de Deus. E a Bíblia também, em momento algum, diz que era uma maçã. O povo que inventou que é uma maçã. É um fruto proibido. Mas o que fez Eva cair foi uma mentira a respeito de Deus, não de uma maçã. Não, Eva, pode comer desse fruto que ele disse que é proibido, sim. E Eva nem estava com vontade de comer o fruto. Ela não estava salivando por aquele fruto. Você pode comer desse fruto, sim, Eva. E por que Eva come? Porque o maligno injeta uma mentira sobre Deus. Deus falou que não pode, porque Ele sabe que no dia que você comer, você vai ser feliz, você não vai precisar mais dele, Ele sabe que você vai ser poderosa, glamourosa, como uma deusa, você me... E Eva falou, esse fruto nem é tão aquelas coisas, não. Mas Eva pensou, que Deus chato, rapaz, que Deus mau, eu sou jovem, eu sou bonito,
Todo mundo faz, todo mundo vai, só eu que não posso. Ah, não, esse negócio de religião, de igreja, de Bíblia, de padre, isso aí é muito sufocante, isso oprime a gente. Eu tenho uma vida toda para viver, um corpão desse, menina. Ah, bota uma coisinha mais curta, a vida está aí para ser vivida. Uma mentira sobre Deus. Deus não é bom, Deus é chato, Deus é ruim. E se Deus fosse bom, a sua vida era melhor. É uma desconfiança de Deus. Então as grandes mentiras do maligno, meus irmãos, e claro, aí ele vai usar de prazeres, de falsas doutrinas e tantas coisas. É uma mentira sobre a identidade de Deus. Deus não é pai, Deus é mau, Deus é um velho chato, Deus é rabugento. Deus é sufocante. Mas isso tudo precisa ecoar numa outra mentira, uma mentira sobre a minha própria pessoa. E aí nós vamos lembrar de Jesus nas tentações que ele vai viver no deserto para vencer o maligno. Quando Jesus é batizado por João Batista, fica cheio do Espírito Santo, uma voz desce do céu e fala: Tu és o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Aí o Espírito Santo leva Jesus para o deserto e o diabo começa a falar o quê? Se tu és filho. Ou seja, Deus mentiu de novo. Deus é mentiroso. Você não é filho coisa nenhuma, ao deserto que você vive. Se tu és filho, faz a pedra virar pão. Se tu és filho, o anjo do Senhor vai te ajudar. Se tu és filho. Portanto, meus irmãos, se a gente olhar para o mal que entra na nossa vida e que às vezes chega ao ponto de nos possuir, porque sim, existe a possessão diabólica, né? Ainda que rara, muito menos comum do que você imagina, ela existe, né? E muitas pessoas não estão possessas, porém estão oprimidas. Existem áreas da vida de algumas pessoas que não estão mais no controle delas. E elas, ao entenderem que aquela área da vida delas está as afastando de Deus, as afastando dos seus, fazendo mal a si mesmas, elas se apegam àquilo e não querem renunciar, não querem abandonar, não querem mudar, ou não têm forças para isso, né? Porque essas coisas ecoam no nosso ego, nas nossas questões interiores. As pessoas mais difíceis de se lidar são as pessoas que têm problema de mimimi, de melindre, de mágoa, de baixa autoestima, problemas de aceitação, porque não me olhou, porque não me quis, porque me excluiu, porque não me chamou, e aí os fantasmas vão elaborando na cabeça, né? O porquê será que fulano passou na rua e não me falou oi? Deve ter sido, porque quando a gente jogava bola na 8ª série, era menininho, lá no colégio da Água da Bananeira, e aí começa, e aí vai, e aí começa a ira e a raiva, nem cumprimenta a gente, isso, né, você sabe, né? E isso porque vive na igreja, na Barra da Saia do Padre, né? Porque eu falo, né, que esse povo que reza muito demais, aí tem, né? Porque você quer dizer, aí começa, aí começa. E isso é diabólico. Então, o maligno mente sobre quem é Deus. Deus é mau, Deus é chato, Deus é ruim, e o melhor da vida só tem quem não tem Deus. Agora, isso precisa ecoar numa fragilidade minha. O diabo vai mentir sobre o que Deus é, sobre o que Deus tem, sobre uma miséria minha. Então quem ama dinheiro começa a ouvir dentro da cabeça: quem anda com Deus fica pobre, né? Quem anda com Deus nunca tem as coisas. Olha lá fulana, nem na igreja vai, olha o carro que ela trocou semana passada, olha o teu aí pingando óleo. O outro que tem fragilidade na vida sexual, afetiva, porque todo mundo já casou, aí você não casa, tá vendo? Fica aí sendo certinho, vai encaiar. Não vai arrumar homem desse jeito, não vai arrumar mulher desse jeito. Não. A outra tem um problema meio de trauma, sei lá, porque nunca, até hoje não teve filho, não engravidou. Aí onde ela passa, ela vê bebê agora. Lá, vive tudo errado, não tem nem condição de criar, já está indo para o 4º filho. Você toda correta, por que Deus não te dá um filho? Aí começa as dores interiores, não é? As dores interiores. Para quem é rivalizante, para quem é competidor, não é? Para quem tem essas questões muito inflamadas em si, de 2 em 2 anos, meu filho, é o inferno na terra, porque de 2 em 2 anos tem eleição. Ano passado, vira um inferno dentro da pessoa, por causa de vereador e prefeito. Esse ano deve estar se recuperando das feridas do ano passado. Quando estiver começando a curar, ano que vem tem Lula e Bolsonaro. Aí começa de novo a politicagem, o poder, a guerra, quem vai ter, quem não vai ter.
Então veja, o demônio trabalha com mentiras religiosas, sobre muitas coisas, mas também nos quer avessos, irritados e desconfiados de Deus. Agora, para isso funcionar, ele precisa achar uma fragilidade minha. E aí cada um de nós precisa conhecer qual fragilidade tem para não ouvir a voz mentirosa. E quando a gente vai cedendo ao pecado, a vida vira isso aqui que nós ouvimos, não é? No evangelho de hoje. 2 homens são possessos, de fato, esses 2 precisam ser exorcizados mesmo. Existe um mal neles que eles nem conseguem mais renunciar, só se alguém tirar deles, né? E na presença de Jesus, esse espírito, esses demônios vão ser tirados e exorcizados. Mas olha como eles vivem nos túmulos, vivem num cemitério. O outro evangelho vai dizer que nem as correntes conseguem amarrá-los. De vez em quando eles têm uma força sobre-humana de quebrar correntes. Vivem uma vida miserável, vivem ferindo-se a si mesmo com pedras. Vivem isolados da comunidade, da família, porque agora eles são posse do diabo, posse do maligno. E isso que o pecado faz na nossa vida. A gente passa a ser posse do pecado que pratica. Tem gente que é posse da cachaça, não é assim? Posse da sexualidade desregrada. Ele é posse da mágoa que tem. Ele está possuído, ele se tornou posse. E aí chega Jesus. E aqui o demônio vai nos explicar quem ele é. Ao ver Jesus, lembra da mulher que disse: se eu tocar na roupa dele eu fico curada. Tamanha a bondade, tamanha a unção de Jesus. Se eu tocar no vestido, na orla do manto, já me sara. Mas como é que o demônio sente Jesus? E aqui está, o demoníaco, que às vezes a gente percebe dentro da nossa casa, percebe nas pessoas que a gente ama, não é? Percebe às vezes em nós mesmos, Deus me livre. Como é que o demônio sente Jesus? Quando Jesus passa, eles vão até Jesus e começam a gritar contra Jesus, com ira, com fúria, com irritação, com raiva. O que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo? Vieste nos destruir? É claro que Jesus veio atormentar e destruir o diabo, né? Mas veja, queridos, aqui tem toda uma imagem. Quem é Jesus? Ele é um tormento. Ele é irritante. Vai embora daqui, Jesus. E aqui, com certeza, o seu filho, a sua filha, não está possesso pelo demônio. Com certeza, se eu jogar água benta, não vai sair fumaça. Mas, chama para vir na missa. Quantas pessoas você conhece, dentro da sua casa, que tem uma aversão já quase que odiosa a tudo que é sagrado? Chama para rezar, chama para vir numa missa. Ai, que saco, ai, que dá, mas eu não quero, sabe que eu não gosto. Qualquer dia eu vou. Isso é o demônio. Está possuída, está possesso? Não. Mas tem alguma área da vida onde Deus já não tem mais acesso. Já tem uma área da vida ali que está empedrada, cristalizada pelo próprio princípio do mal. Ou seja, Jesus não põe a mão em mim, não vem me tirar da minha caminha quente, não vem me explicar como é que eu devo viver a minha vida. Eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero. E esse espírito diabólico, então veja, o demônio não está dentro da pessoa, mas creia, está bem do ladinho na orelha falando. Então sim, será que ele não precisava para fazer uma terapia, para lidar com questões de figura de autoridade? Era bom fazer, mas é bom rezar também, viu? O diabo existe, ele é o pai da mentira e ele quer fracassar a nossa vida. E o maligno, meus irmãos, de verdade se alegra em nos ver escravos, se não totalmente dele, ao ponto de precisar de um exorcismo, mas escravos de alguns pontos cegos da nossa personalidade, de algumas paixõezinhas, de alguns desejos maus em nós que comprometem tudo. Você conhece gente assim? A pessoa tem uma capacidade, ela tem um dom, ela seria muito útil para fazer tal coisa, mas ela é tão irada, ela é tão fofoqueira, ela é tão polêmica, ela é tão leve-trás, ou ela é tão dramática que você fala, não, vai ficar mais caro o molho que o peixe, né? Veja, o demônio nos torna inúteis.
E não porque Ele te pegou ou me pegou por inteiro, mas porque tem alguma área da nossa vida onde a gente quer que Jesus não coloque a mão. E sim, isso vai crescendo ao ponto aqui dessa grande aversão, né? Olha só, então eles têm raiva de Jesus, raiva do sagrado, raiva da verdade, raiva da pureza, raiva da santidade. A gente vê isso às vezes dentro da nossa casa, a gente vê isso com gente que tem o nosso sobrenome, tem o nosso sangue, a gente vê isso com gente que a gente trabalha. Um profundo desânimo com relação à santidade, um profundo desânimo com as coisas santas. E aí, meus irmãos, o mal espiritual, ele só se vence com oração. E aí no outro evangelho vão perguntar para Jesus, os discípulos: Senhor, por que não conseguimos expulsar o demônio daquele menino que o pai veio pedir? E a gente morreu de dó do pai e do menino, não conseguiu tirar. E Jesus vai dizer: porque tem demônio que só sai com jejum e oração. Portanto, meus irmãos, quando a gente percebe em nós que algo em nós era tão alegre, era tão impetuoso, nossa fé era tão viva, e agora parece que eu estou num túmulo amarrado por correntes, e parece que aquilo que me atraía agora me repulsa. Jejum e oração. É bom conversar com o padre, é bom conversar com as irmãs religiosas, procure um psicólogo se você pode, é sempre bom. Faça um exame de sangue, às vezes esse teu desânimo aí é porque a tua vitamina D está muito baixa. Cuide de você, mas comece a rezar um pouco mais, oração e jejum. Entende isso? Porque, presta atenção no que o padre vai dizer, sem falar mal de modo algum, porque tem seu papel, tem sua utilidade, tem seu lugar, e eu várias vezes recomendo. Mas muitas vezes a gente psicologiza tudo. Então, nesse piquiri de meu Deus, não tem mais homem adúltero, gente. Todo homem que trai a mulher é porque o meu pai não me deu atenção quando eu era pequeno, é porque eu vi meu pai trair muito a minha mãe, é porque eu carrego uma nanana. Tá, ok, essas são as suas circunstâncias. Mas como é que você as combate agora? Meu irmão, pecado é pecado, meu filho. Você fez porque é gostoso, fez porque não ama, fez porque desvalorizou a esposa que tem em casa, fez porque é taradinho, fez porque anda promíscuo, fez porque o diabo gosta, fez porque é pecado. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Bebe tu mesmo o teu veneno, trem. Aí nós vamos psicologizando tudo ao ponto de que ninguém tem mais pecado. E o pecado tem por origem o diabo. O pecado existe, gente, e nós pecamos. Por minha culpa, minha tão grande culpa, não é porque o meu pai não me pegou no colo, porque o pai que não te pegou no colo quando você era pequenininho, 30 anos depois, não estava ali do seu lado falando para você assim que é casado: vai lá, meu filho, pega a novinha, pega a novinha, pega a novinha. Foi teu pai que te levou a pegar a novinha? Por minha culpa, minha tão grande culpa. O pecado existe, a gente peca, a gente vira as costas para Deus, a gente passa por cima do outro. E sim, às vezes faz isso porque estamos sendo tentados por uma vontade que eu nunca tive, por um pensamento que nunca foi meu. Oremos. O demônio se vence com oração e com jejum, e com sacramentos, com confessar-se com mais frequência, com vir mais à missa, com uma novena, com um propósito, com o auxílio de São José. Um dos títulos de São José é, nós vamos rezar daqui a pouquinho na ladainha, terror dos demônios. São José é plenamente vitorioso sobre o demônio do medo. Quando ele sente vontade de fugir, e o anjo do Senhor vai dizer: não tenhas medo. Aquela era uma tentação espiritual na vida de São José. Era uma mentira, você não dá conta nem de ser esposo dela, nem de ser pai do filho de Davi, você não está à altura. O demônio do medo é uma mentira. O demônio do vai dar tudo errado, como é que você vai conseguir, José? E tantos outros demônios que com certeza assolaram e tentaram São José como homem, como esposo, como pai, como empresário, dono de uma carpintaria. Nos 3 anos em que São José precisa fugir e passar no Egito, tendo que viver da providência, numa vida talvez e possivelmente muito pobre, muito simples, um ódio contra Deus, uma vontade de sumir do mundo, de dormir e nunca mais acordar. São José viveu suas tentações, São José viveu seus dramas, mas ele é o terror dos demônios. Portanto, meus irmãos,
O maligno existe e tem algo de diabólico. Essa aversão a Jesus, essa aversão a uma verdade, essa aversão a algo que seja de Deus,